Voltamos com mais informações agora lá de Brasília para você. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. A proposta regulamenta, dentre outras coisas, o imposto sobre bens e serviços. E o Henrique Carmo tem mais informações sobre o projeto para a gente. Henrique, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Isso mesmo, foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados esse texto base dessa segunda proposta que regulamenta a reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, os deputados devem votar os destaques, que são aqueles pedidos de mudanças no texto que pode ali alterar alguma coisa ainda no texto, mas na prática o texto foi aprovado como ele estava. Foram 303 votos favoráveis e 142 votos contrários a esse projeto de lei, que prevê, entre os itens importantes desse projeto, a criação do comitê gestor, que vai ali coordenar esse novo imposto, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS, que é um imposto estadual, e também o ISS, que é um imposto municipal. O primeiro texto da reforma tributária ele já foi aprovado no semestre passado, já está no Senado Federal, e quando for votado esses destaques, aprovado essa segunda proposta que teve o regime de urgência aprovado na última segunda-feira, já segue para a votação de destaques. Assim que passar pela Câmara, também se junta a esse primeiro texto lá no Senado Federal, e aí caberá ao Senado dar seguimento às propostas que regulamentam a reforma tributária no país. Sobre o comitê gestor que está sendo proposto nesse segundo texto da reforma tributária, o texto prevê que ele será composto por 27 membros, cada membro vai representar um ente federativo, um estado da federação e também o Distrito Federal, e mais 27 membros que vão representar os municípios desses estados. 30% das vagas de auditoria interna desse comitê gestor, de acordo com a proposta, serão destinadas para as mulheres. Além disso, esse segundo texto de regulamentação, ele também trata de outros pontos importantes, como o imposto sobre herança. De acordo com a proposta, grandes patrimônios serão taxados com a alíquota máxima de acordo com o novo regime tributário. Mas esse valor ainda vai ser definido pelo Senado Federal e também poderá mudar de acordo com cada estado. A taxação também sobre previdência privada é outro item que está nesse segundo texto aprovado ontem pelos deputados. Havia uma proposta anterior para criar uma taxação sobre essa previdência privada, mas o relator, o deputado Mauro Benevides, apresentou um substitutivo, limitando então o alcance da cobrança desse imposto para planos com até 5 anos. Após serem votados então esses destaques hoje aqui na Câmara dos Deputados, esse texto então fica pronto, fica embalado para ser enviado para o Senado Federal, que aí deve cumprir o prazo esperado pelo governo. O governo tem a expectativa de aprovar esses projetos de lei que complementam a reforma tributária até o fim deste ano, porque a proposta do governo é que o novo regime tributário já esteja funcionando no país em 2027. A gente segue acompanhando a tramitação desses textos aqui na Câmara dos Deputados. A gente lembra que o Senado Federal, que vai pegar agora essa segunda parte do texto, também tem outras pautas importantes ali para poderem serem debatidas ao longo desse segundo semestre, além também das eleições municipais, que vai causar ali um esvaziamento natural do Congresso Nacional neste segundo semestre. Lívia. O Senado que inclusive tem que se debruçar primeiro, antes dessa segunda proposta de regulamentação, sobre a primeira que foi aprovada na Câmara dos Deputados e ainda aguarda a análise dos senadores, que não têm pressa para votar, como já disseram alguns que nós entrevistamos aqui no Jornal da Manhã, inclusive o presidente Rodrigo Pacheco. Obrigada, viu, Henrique? Até já. Vamos seguir com a entrevista? Teremos comentaristas? Teremos os comentaristas? Vamos então primeiro com os comentaristas. Já a entrevista, vamos ouvi-los primeiro. Amanda Klein, Cristiano Vilela. Amanda, esse comentário que eu fiz no final da participação ao vivo do Henrique é o que eu passo para você. A Câmara agora vai votar hoje os destaques desse segundo projeto de regulamentação. O Senado ainda precisa discutir o primeiro texto, não há pressa para que isso seja discutido, não há urgência para essa discussão. Será que sai nesse ano a regulamentação completa da reforma tributária no Congresso, nas duas casas? Acredito que sim, Lívia, até porque é um objetivo dos presidentes das duas casas, tanto de Lira quanto do Pacheco. Lira, a gente já viu que quando liga o trator, estabelece um consenso e há vontade política, o texto é votado muito rapidamente. Aliás, mal dá tempo da gente saber qual o mérito, qual o teor, o conteúdo desse projeto de lei, e ele é imediatamente aprovado. A urgência foi aprovada num dia,
na segunda-feira à noite, na terça o projeto já havia sido aprovado. É uma coisa mais técnica, mais objetiva, que versa ali sobre o funcionamento do comitê gestor, que vai recolher todos os impostos e depois fazer essa divisão equânime entre os estados. É uma coisa bem técnica, né, e matemática, quanto o imposto, a quantidade de imposto, o volume que fica com cada ente federativo, com cada estado, com cada município, né? Lembrando que a proposta da reforma tributária aprovada tem um IVA dual, um que fica com a União e outro que é dividido entre os estados e municípios. E o Senado só deve se debruçar sobre essa questão depois das eleições municipais, pelo menos foi o que informou Rodrigo Pacheco na semana passada, logo que foram retomados os trabalhos. Mas sim, isso deve ser concluído até o final desse ano, porque Lira e Pacheco querem deixar como legado a aprovação completa da reforma tributária. Exatamente, eu vejo que esse é o ponto que faz com que o Senado Federal venha de fato a votar esse ano. O fato de que o mandato dos presidentes das duas casas está chegando ao fim, e é importante, né? É um marco de gestão que tenhamos a aprovação desses textos ligados à reforma tributária. Eu também vejo que, muito provavelmente, essa apreciação ela será feita esse ano ainda. Infelizmente, talvez com um debate diminuído, especialmente por estarmos durante um período eleitoral, esse segundo semestre ser um semestre eleitoral de pouca participação política no parlamento, da própria sociedade civil nessas discussões. Tem muitos pontos que eu vejo que seriam importantes, como, por exemplo, quando se fala do conselho, da representação dos estados, mas especialmente dos municípios. Agora, num momento de eleição municipal, essa discussão realmente vai ficar muito diminuída e eu não tenho dúvida de que a aprovação vai ser feita mais ou menos na linha do que já está sendo aprovado na Câmara dos Deputados.